Oi, oi! Hoje eu vim falar para vocês mais uma vez sobre o equilíbrio. Já vem algum tempo que eu tenho trabalhado com vocês esse tema, o equilíbrio. Já tenho postado algumas atividades para desenvolvimento, e treino dessa habilidade do equilíbrio, em crianças. E hoje eu vou falar para vocês sobre os marcos em relação ao desenvolvimento do equilíbrio em determinadas etapas do desenvolvimento da criança. Vou iniciar falando para vocês o que é esperado em relação ao equilíbrio de crianças que apresentam 6 meses. Aos 6 meses, é esperado que essa criança já possua um certo controle de tronco e um certo controle de cabeça. Então, por exemplo, se essa criança ela apresenta de barriga para baixo, ela já começa a fazer movimentos como, por exemplo, estender o tronco, estender a cabecinha, apoiar esse tronco e a cabeça com os braços, com o cotovelo esticado. Então, esses já são sinais de desenvolvimento do equilíbrio nessas crianças. Se a sua criança ainda não apresenta nenhum desses sinais, não tem controle nenhum de tronco, a cabecinha ainda não consegue estender, por exemplo, na hora de sentar, essa criança ela já consegue sentar com a coluna mais retinha, a cabeça centralizada. Então, se a criança cai a cabecinha para o lado, cai a cabecinha para trás, não tem ainda esse controle de cabeça, tudo isso são sinais de alerta. Outra coisa que a gente também deve ficar atento é o rolar. Então, nessa fase, a criança ela começa a rolar de forma dissociada, ou seja, ela tá aqui deitada, ela começa a virar primeiro aqui os ombros e depois ela vira as perninhas, ou vice-versa, vira as perninhas, vira os ombros. Esse movimento, ele já é comum para essa criança de 6 meses. Então, se ela costuma ficar deitada, paradinha, não consegue rolar, mesmo que estimulando o rolamento dessa criança, ela tem essa dificuldade, isso é um sinal de alerta. Outro sinal que nós temos que ficar atento. Uma criança de 6 meses, ela já consegue centralizar os joelhos na linha média. Ou seja, por exemplo, ela está deitadinha aqui, ela consegue dobrar as perninhas com o joelho centralizado. Se sua criança sempre fica com as perninhas abertas, com os joelhinhos abertos, não tem esse controle ainda dos joelhos na parte medial do corpo, isso é um sinal de alerta, tá? Outro aspecto importante de ser observado é a suspensão ventral. Então, eu trago essa criança aqui, suspendo ela de barriguinha para baixo. Ela já tem que começar a apresentar sinais como estender o tronco, estender a cabeça, os bracinhos já tem que começar a fazer movimentos. Então, se eu coloco a criança nessa posição e ela cai toda para baixo, cabecinha para baixo, corpinho para baixo, sem nenhum equilíbrio nenhum, sem nenhuma força nenhuma muscular de sustentação, então isso é um sinal de alerta. Se ao segurar a minha criança, ela sempre coloca só as pontinhas dos pés no chão, ela ainda não tem esse apoio plantar completo, ela ainda não consegue encostar o pezinho todinho no chão, isso é um sinal de alerta, tá bom? Aos 6 meses ela já tem que começar a trabalhar esse apoio plantar. Então é isso, esses são os pontos principais a serem observados em relação ao equilíbrio em crianças com 6 meses. Se por acaso a sua criança não enquadrou dentro desse perfil que eu apresentei, dentro desses pontos que eu citei, você procure um médico, procure um especialista e busque saber em relação ao desenvolvimento da sua criança, tá bom? Beijinho, espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau!